Fala pessoal, tudo bem? Roger Costa aqui na área e hoje eu vou ensinar a criar este efeito de vídeo que segue o scroll da página, tá? Então esse efeito é muito comum em páginas de VSL, né, onde que a atenção máxima tem que estar no vídeo. Então, geralmente quando o usuário está dando um scroll em páginas de VSL, o vídeo acompanha, né? E é bem simples, tá? Com o que eu vou mostrar aqui hoje, você não precisa instalar uma cacetada de plugins dentro do teu WordPress, um simples código aqui de JavaScript utilizando a função Intersection Observer, vou até deixar o link depois aqui para vocês, vocês conseguem fazer esse efeitinho bem tranquilo, tá? Então, aqui, ó, eu vou até deletar aqui com vocês aqui dentro do WordPress, vou até deletar esse código que a gente vai criar ali do zero, tá? Eu vou manter aqui, só deletei aqui o código que a gente vai criar aqui do zero. E eu criei uma seção aqui, um container, tá? Ó. Obviamente, vocês vão ter que criar a página de vocês normalmente, tá? Sem problema. Mas eu só criei aqui de exemplo uma hero. Eu dei aqui um tamanho de 100 VH só para ele poder ocupar aqui toda a tela. E essa outra aqui de main, eu dei 150 VH só para ter espaço para scroll, tá? Para a gente poder ter área de scroll. E aqui na hero, eu coloquei uma classe, pessoal, chamada hero, tá? Eu vou vir aqui, vou deletar esse código que a gente vai criar ali do zero. Eu coloquei essa classe hero, e aí no vídeo, eu coloquei essa classe chamada vídeo-vsl, tá bom? E... vou até deletar um outro aqui, ó. Vou até deletar isso daqui, tá? Porque depois a gente vai ter que fazer também. E a main não tem classe nenhuma, tá bom? Por que eu coloquei aqui, pessoal, uma classe chamada hero? Porque é o seguinte, essa função aqui, a Intersection Observer, você fica observando elementos na tela, e quando esse elemento sai da tela, a gente consegue chamar uma função, chamar um bloco de código, e quando ele reaparece, a gente também consegue chamar um bloco de código, executar alguma coisa, tá? E o que a gente quer fazer aqui no caso? Eu quero ficar observando a hero, eu quero ficar observando essa seção toda aqui, ó. Porque quando essa seção sair da tela, né, eu quero que o vídeo apareça aqui no canto. Aí vocês vão se perguntar, Roger, por que você não está observando o vídeo em si, né? E não o DOM? Porque é o seguinte, é uma questão de conflito que ia dar, tá? Porque a função Intersection Observer... Antes de mais nada, pessoal, esse efeito dá para fazer de várias formas, tá? Dá para verificar, por exemplo, se a coordenada X, a coordenada Y for, vamos supor, maior do que 600, que geralmente o vídeo já está para cima. Aí você muda o vídeo para cá, né? Aí se a coordenada Y for menor que 600, dá para tirar o vídeo daqui e jogar para cá de novo, tá? Só que com essa abordagem, você vai ter que ficar criando timers para ficar verificando a página de 1 em 1 segundo, 2 em 2 segundos, tá? E não é o ideal. Existe essa função justamente para isso, para ficar observando se o elemento entrou ou saiu da tela, tá? E aí, se a gente ficar observando o vídeo em si, no momento que ele sair aqui daqui, ele vai vir para cá, só que ele vai continuar na tela ainda. Então o script vai ficar dando erro, né? Porque o script ele vai ver que o elemento está na tela e vai ficar dando conflito, né? Então não é isso que a gente quer. A gente precisa inspecionar, nesse caso, um elemento que está envolvendo o vídeo, tá? Para não dar conflito, beleza? Então por isso que a gente vai inspecionar a hero, por isso que eu coloquei essa classe aqui, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o código que eu já falei demais. Vou colocar aqui uma classe script, tá? Vou começar instanciando aqui uma variável chamada HeroSection com document.querySelector na variável, naquela classe lá, hero, tá? Ou seja, eu fiz um query selector para consultar o DOM da página, aquele elemento lá, .hero, e coloquei dentro dessa variável. Vou fazer a mesma coisa para o vídeo, tá? Vídeo VSL, query selector, e eu coloquei lá, vídeo-VSL, né? Então o nome que a gente colocou lá, a gente precisa colocar aqui, beleza? Então se você estiver fazendo esse código aqui do zero comigo, se você colocar um outro nome lá para a seção da hero, você tem que colocar o mesmo nome aqui, beleza? Vamos lá, nós vamos ter que criar agora, pessoal, um observador, um Intersection Observer, tá? Então vamos dar aqui uma variável, vamos instanciar o observador, a função observadora, dentro de uma variável, vamos chamar essa variável de observer, tá?
Só para ficar semanticamente intuitivo que a gente está falando disso, tá? Então vamos lá. A gente precisa colocar new, que a gente está instanciando uma nova função observadora, tá? Então a gente coloca intersection observer. Essa função, pessoal, ela precisa receber dois parâmetros aqui dentro dela. Uma é uma função, tá, de callback, uma função que vai ser executada toda vez que um elemento sair ou passar da tela, essa função vai ser executada. E a gente precisa passar opções, tá? A primeira função, a gente vai criar ela aqui fora, ó, function. Eu vou colocar o nome de starter observer, tá? Eu vou passar ela aqui dentro, ó, starter observer. E o segundo parâmetro é um objeto, tá? Com opções aqui. A gente vai deixar só o objeto aqui vazio, tá? Porque a gente não precisa colocar isso aqui agora. Dentro da função starter observer, que vai ser executada, a gente precisa também passar dois parâmetros, tá? Que são as entradas, tá? Os elementos que a gente vai colocar, que a gente colocou para ser observado, e uma função e uma parâmetro aqui chamada observador, tá? E desse exemplo aqui a gente não vai utilizar isso daqui, mas a função ela exige que precisa ter, tá? Então só instancia ela, só coloca aqui, mas a gente não vai utilizar. As entradas, como eu falei, e aqui a função a gente tem que, obviamente, né, abrir a chave para a gente poder executar bloco de código aqui. As entradas, pessoal, são todos os elementos que a gente colocou para ser observado. Por enquanto, a gente não colocou nada aqui, né? A gente não colocou a hero para ser observada, né? Tanto que a gente não instanciou em lugar nenhum. Como que a gente faz para esse observador aqui, esse intersection observer, observar aqui a hero? Nós temos que chamar aqui a função, dentro da função intersection observer, como a gente já instanciou ela aqui dentro de uma variável, a gente coloca, né, ó, observer, ponto. Nós vamos ter que chamar o método observer. Tá? A gente tem todos esses métodos aqui, ó. Mas a gente vai chamar o observe porque a gente quer colocar dentro do observador para ele observar um novo elemento. E qual é o elemento que a gente quer observar? A hero section, tá? Beleza, nós aqui nós já temos a hero section sendo observada, se ele sai ou não sai da tela. O que a gente precisa fazer agora para a gente verificar de fato se está ou não verificando? Vamos fazer o seguinte, nós precisamos aqui em entradas. As entradas são todos os elementos que a gente adicionou aqui dentro do observer. Como a gente só adicionou um observador dentro do observador, só uma hero section, só vai retornar uma entrada só. Mas aqui a gente tem que fazer um loop, tá? Para passar por todas as entradas. A gente poderia até vir aqui, ó, entradas, e chamar o índice 0. Queria chamar a entrada do hero section, tá? Mas vamos fazer um loop, só para ficar melhor aqui, ó. Vamos fazer, ó, for each, tá? O for each é o seguinte, é um loop que ele passa de um por um, tá? Das entradas aqui. E ele executa também uma função, tá? O for each. Dentro dessa função do for each, ele retorna um elemento, que no caso o elemento é a entrada atual, tá? Ele está passando no loop. Antes, se a gente ver aqui agora, ó, console, log, colocar a entrada atual, ó, vamos ver aqui, ó, vamos colocar essa função lá dentro, ó, aqui no HTML, né? Vamos aqui ver, vamos inspecionar aqui a página, né? Vamos vir aqui em console. Olha, ele retornou aqui, ó, intersect observer entry, tá? Ele só retornou um porque só tem uma função sendo observada, né? Que é a hero section. Então, vamos ver quais opções ele tem aqui, ó. Ele até fala aqui, ó, qual é o target que está sendo observado, que retornou aqui? O target é o elemento que está sendo observado, né? Que ó, é a div, que é a hero, ó. Tem a ponto .hero aqui, ó, tá vendo? Ó? Beleza, pessoal. Com isso, o que a gente pode fazer, ó? Se a gente ver aqui, ó, entrada atual, ó. Ah, não, aqui, ó, se você ver aqui, ó, ele até retorna aqui pra gente, ó. Tem essa propriedade aqui, ó, chamada isIntersection true. Ou seja, essa hero tá na intersecção, ou seja, ele tá aparecendo em tela. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, if entrada atual ponto isIntersecting. Se a gente só fizer isso daqui, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, for igual a true, tá? E como essa propriedade retorna true ou false, a gente pode só deixar assim, ó, porque dessa forma ele vai esperar um true, tá? Então a gente pode colocar, por exemplo, console.log, a gente pode fazer isso aqui, ó, hero
está aparecendo, só para a gente ter um feedback, tá? E se else, ou seja, se o entrada atual, o intersect, for false, o else ele já é ao contrário do que retorna aqui. Se aqui é true, o else obviamente vai ser false, tá? Então a gente vem aqui, ó, hero não está aparecendo, tá? Vamos ver isso daqui. Pessoal, eu estou tentando ser o mais didático possível, tá? Eu poderia estar entregando esse código pronto, falar para vocês, coloca no vídeo uma classe X, coloca na hero que está envolvendo uma classe Y, e joga esse código aqui e já ia funcionar. Beleza, já ia funcionar. Só que eu prefiro explicar, mesmo que talvez vocês não entendam perfeitamente, eu prefiro explicar isso aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um OK aqui, vamos dar um refresh aqui na página. Ó, apareceu ali, ó, hero está aparecendo. E se a gente tirar, ó, vamos fazer aqui, ó. Ó, hero não está aparecendo, porque ele sumiu, ó. Agora hero está aparecendo. Aqui está aparecendo, ele não apareceu aqui porque está o menu do WordPress por cima, mas ele já apareceu na viewport, ó. Então, ó, com isso, qual que é o nosso próximo passo? Chamar o vídeo aqui dentro, ó, quando a entrada atual tá aparecendo, a gente tem que deixar o vídeo onde que ele tá, na posição original, né? E quando a hero não está aparecendo, nós temos que colocar o vídeo aqui no canto. Vamos só fazer uma coisa, antes de fazer o CSS, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos só ver se está funcionando, ó. Vamos aqui no vídeo, ponto. Vamos chamar a função classList e vamos colocar vamos colocar, quando ele está aparecendo, é um remove. Eu vou criar uma função aqui chamada fix, uma classe chamada fixed, tá? Vai ter que instanciar ela, a gente vai ter que colocar só para ver se está funcionando, ó. Add, vamos ver aqui, ó. Agora nós vamos pegar aqui o vídeo, tá? Vamos inspecionar aqui o vídeo. Ó, obviamente não é essa função aqui, não é o iframe, é essa daqui, ó, tá? Porque como a gente colocou no vídeo em si a classe, ó, vídeo VSL, ele não coloca diretamente ali no iframe, né? Ó. A classe, ele coloca nas classes do elemento, né, que está envolvendo, que é o selector. Então, cadê? Então, vídeo VSL. Se a hero sair, tem que ter uma classe fixed adicionada aqui dentro, né? Ó, adicionou, ó. Fixed. Aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nesse vídeo, nesse elemento aqui, que ele tiver o fixed, ou seja, vou até fazer aqui, ó. Vou até fazer aqui por fora, ó, a gente tem que colocar um position fixed, agora ele já ficou fixo na tela, tá vendo? Fixed. Temos que colocar, vamos colocar um left não, right, perdão. Vamos colocar de 16 pixels. Vamos colocar o bottom de 16 pixels, para ele ficar aqui, ó, coladinho aqui. E a gente tem que, obviamente, diminuir o tamanho desse vídeo, né? Essas propriedades aqui, pessoal, a distância que você quer aqui do canto, isso aqui vocês que vão definir, tá? Eu vou fazer aqui um padrão só pra gente seguir aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um IDIF nesse vídeo de 260 pixels, mas ficou muito pequeno, eu vou colocar 320. Mas, novamente, esses tamanhos aqui é você que define, tá? E vou colocar, vamos ver como está no mobile, né? Aí no mobile... E aí eu vou colocar também, ó, por exemplo, um max width de 50% ou até de 60%, só para o mobile não ocupar tanto, tá? Mas aí beleza, ó. A gente fez isso, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Recapitulando, quando a hero section ela sai da tela, nós temos que pegar o vídeo e colocar a classe fixed nele, que a gente já está fazendo isso daqui, e quando ela sair da tela, a gente tem que remover, porque quando ele remove, ele vai perder todas essas propriedades aqui, aí ele volta lá para onde que ele estava, né? Opa. Ele volta lá para onde que ele estava. Então aqui dentro, ó, vamos colocar um CSS personalizado, a classe que tiver o vídeo VSL.fixed, né, que tiver essas duas, a gente coloca as propriedades lá, ó.
Então, se a gente vier aqui a publicar, agora, vamos ver aqui, ó, vamos até tirar aqui, ó, só para a gente ver se vai funcionar certinho. Ó. Deixa eu ver o que ele não funcionou. Tá vendo? Isso aqui eu falei, não vou cortar nada não. Se eu errar alguma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu acho que até sei o que aconteceu. A gente precisa colocar um important ali nos elementos, no CSS. Quer ver? Cadê elemento vídeo, vídeo VSL? Vamos deixar o fixed de aparecer. Será que eu errei aqui? Ó, a classe, peraí. Ah, eu coloquei um traço aqui, é por isso. Mas eu acho que ele não vai aparecer ainda. Vai aparecer com ele, porque acho que uma das propriedades a gente precisa colocar um important ali para sobrescrever. Ele só dá um atualizou aqui. Vou fechar isso aqui só para ter mais espaço de tela. Ó. A gente precisa colocar um important aqui nos elementos, tá? Eu acho que é no id, a gente precisa colocar um important só para ele. Porque tem a. Ah, a gente poderia até fazer. Não, pode deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Agora ele vai funcionar. Ó. Olha lá. E aí, se o Hero aparece, ele está sumindo. Só que é o seguinte, ó. Aqui ele já apareceu, ó. Só que nesse meu caso da minha Hero, ele apareceu, o vídeo sumiu daqui, mas o vídeo ali em cima não apareceu ainda, né? Aí aqui, pessoal, se vocês quiserem parar o vídeo aqui, já poderia parar, tá? Mas aqui, ó, dentro das opções, nós podemos dar uma coisa aqui. Tem uma propriedade chamada root margin. Agora é tree show, deixa eu ver. É tree hold. Não, tem a root margin. A root margin, que é igual o elemento igual a propriedade CSS margin, tá? Se a gente coloca, por exemplo, 0, acho que aqui é menos 200, menos 200, 0px, 0px, 0px. Agora vim aqui no HTML, ó, só colocar ele aqui. Atualizar aqui. Deixa eu ver se é no menos 200. Ele já apareceu. Antes mesmo de ele sair, ele já apareceu, ó. Já apareceu. Eu acho que é eu acho que é o menos 200. Acho que é nesse daqui, pelo que eu lembro. Que é E aqui é 0. Aqui é 0. Quando ele está chegando para cima, 0, 0, menos 200 e 0. Vamos ver se é isso. Eu não lembro agora. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Vocês vão fazer a Hero, só recapitulando, né? Vocês vão ter que, dentro do vídeo, né? Basicamente dentro do vídeo, vocês vão ter que ter, vai ter que ter um container, um elemento que vai estar segurando o vídeo. Aí nesse elemento que vocês vão colocar uma classe, que essa classe que aqui vai ser observada, não na do vídeo, tá? E no widget do vídeo, vocês colocam a propriedade vídeo VSL. Aí pega esse código aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Ou faz ele do zero e aplica, tá? Coloca no HTML e não esquece de colocar aqui também o CSS personalizado aqui, ó. E aqui, lembrando que vocês editam do jeito que vocês quiserem, tá? O tamanho do vídeo que vai ficar aqui no cantinho, beleza? Ah, uma outra coisa, ó. Vou dar um play aqui, ó. É o mesmo vídeo, ele muda, ele joga aquela seção que estava aqui como fixed, né?
Ele não cria um novo vídeo aqui, ele justamente pega aquele elemento daqui e joga ele fixo para cá. Ó. Aí ele perde a propriedade dele aqui, tá? Pessoal, se ficou alguma dúvida em relação a essa questão de position fixed, aqui no YouTube eu tenho um vídeo, tá? Vou ter que fazer um merchan, né? Obviamente, né? Aqui, ó. Position CSS Roger Costa. Deixa eu colocar isso, ele já aparece, já que eu tenho aqui, ó. Tudo que você precisa saber de position fixed, tá? Eu explico tudo aqui, ó. O static, relative, absolute, fixed, stick, eu explico tudo nesse vídeo, tá? Intersection Observer, se você tiver alguma dúvida também pode me chamar, pode mandar aqui no vídeo, tá? E é isso aí, tá bom, pessoal? Tamo junto. Até a próxima.